Bom dia, gente. Bem-vindo à aula 2 do nosso curso Introdução ao Pygame. Meu nome é Canton e hoje eu vou passar para vocês a aula 2. O que nós vamos aprender nela? Aula 2, a gente vai aprender sobre variáveis, operadores e listas. Além disso, a gente também vai aprender a passar valores para o nosso programa de fora. Por exemplo, o nosso programa começou de uma certa forma e pediu que eu colocasse um valor nele. Por exemplo, perguntou meu nome. Aí eu escrevo Emílio Canton. Mas e se eu quiser que esse programa rode para o meu amiguinho e ele tem um nome diferente de mim? Aí o programa, assim que ele rodar, também vai pedir o nome do amiguinho e ele insere o nome dele. Ou seja, a gente vai aprender a introduzir valores enquanto o programa está rodando também. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre o que são variáveis. A variável é um lugar para guardar. A variável está bem ilustrada nessa foto aqui, que tem uma caixinha, que seria a variável, e aqui o conteúdo dela. Ou seja, a variável vai ser algo que a gente vai dar um nome. Você pode dar o nome que você quiser, desde que siga algumas regrinhas que eu vou explicar logo a seguir. E ela vai guardar um conteúdo para você poder chamar esse conteúdo a hora que você quiser. Vamos ver como funciona agora. Continuando o conteúdo da última aula, vocês já aprenderam a criar um arquivo em Python e já tem o Python instalado no computador de vocês. Agora eu vou ensinar, vocês também já aprenderam como faz o print, agora vamos aprender como se utiliza a variável dentro dos nossos códigos. E a variável, como dito anteriormente, ela é feita para armazenar um valor. Dessa forma, eu vou mostrar um exemplo aqui. X, no caso, é a nossa variável. E 32 é o nosso valor que está armazenado nela. Como vocês aprenderam na aula anterior, a função print ela serve para que o terminal, esse é o terminal, demonstre o que a gente colocar dentro dela se a gente escrever qualquer coisa aqui. No nosso caso, a gente não vai utilizar dessas aspas duplas e vai colocar apenas o x, que é a nossa variável. Aí ele vai exibir o conteúdo de x para a gente. Dessa forma, aqui está 32. Se a gente alterar o conteúdo de x, vamos colocar 45, vai ser 45 que ele vai imprimir. Um comando muito bom para vocês se habituarem a usar no terminal é esse aqui. Você escreve clear aqui embaixo, que vem do inglês limpar, que é para limpar a tela e fica muito mais tranquilo, mais organizado para poder visualizar apenas a execução do código de agora. Por exemplo, 45, aí eu mudei aqui, 55. Agora, eu não salvei o código. Agora 55. O que aconteceu? Esses dois códigos não dizem respeito à nossa execução de agora, diz respeito a execuções anteriores. Então isso pode confundir um pouco a cabeça, então é sempre bom fazer esse clear. Agora, a partir disso, além da variável desse tipo aqui, que é um número, no caso, ele é um inteiro, nós temos outros tipos de variáveis. Quer ver? Vamos alterar o nome de x, colocar x underline inteiro, para deixar bem explícito. Aqui vai dar um errinho, porque não existe variável x, apenas a x underline inteiro. Lembrando que, para nomes de variáveis, é sempre interessante começar sempre com uma letra, não começar com um número. Tudo bem, vocês podem incluir números depois, sem problema nenhum. Porém, é sempre bom começar, é sempre ideal começar com uma letra e minúscula, de preferência, para que não haja confusão com coisas que vamos estudar mais à frente, quando você começa com a letra maiúscula. Enfim, continuando, temos outros tipos de variáveis, por exemplo, o float. O que é o float? O float é um decimal, é um número com vírgula. Vamos colocar aqui 3.5. É um número com vírgula, esse é o x underline float. Qualquer número com vírgula vai ser float. Agora, outro tipo de variável seria o string. Vocês viram que eu comecei ele com a letra maiúscula? Não pode. Que foi o que vocês utilizaram na aula 1. Olá, mundo. É um string. E o nosso último tipo que a gente vai aprender hoje é o tipo booleano. O que é o booleano? Tipo bool. É um verdadeiro ou falso. Ele identifica, ele guarda dentro da variável um sinal de verdadeiro ou um sinal de falso. Aí a gente pode passar para ele como valor um true. Pode ver que a letra começa como maiúscula, justamente porque é uma palavra reservada da linguagem de programação. Ou seja, o próprio Python já tem nos dados dele essa
palavra aqui, que é o true, com o T maiúsculo, que significa verdade, traduzindo para português. Ou seja, você não pode usar esse true aqui em nenhum outro âmbito do seu código, apenas para se referir a um valor booleano. Então, você também pode passar false. Vamos deixar aqui com true. Agora, um comando muito interessante para vocês se utilizarem, para não ficarem perdidos com esse negócio de tipo e tudo, é o type. Type, e aqui a gente passa, dentro desse type aqui, desse parênteses que a gente abriu, desses colchetes, a gente, parênteses, né? A gente coloca a nossa variável. Vamos colocar aqui o x underline inteiro. E a gente vai passar esse type inteiro aqui dentro do print. O que ele vai printar? Ele vai printar o conteúdo da variável? Não mais. Agora ele vai printar no caso seria imprimir na tela. Ele vai imprimir para a gente qual tipo de variável que o x underline inteiro representa. No caso ele vai responder int. Aqui ó, int. Se a gente fizer isso com todas as outras variáveis, nós vamos ter diferentes retornos. Vamos pegar aqui, x underline float, só substituindo a variável que a gente vai usar, que é o float, no lugar da variável x inteiro, para facilitar aqui. Sempre lembrando de salvar o programa. E rodando lá. Podem ver que imprimiu int, que seria o x underline inteiro, depois float, x underline float, str, que significa string, e bool, que significa booleano. Até aqui a gente aprendeu a imprimir agora os tipos de cada variável e quais os tipos que a gente vai utilizar. Agora vamos aprender a colocar o valor no nosso programa. Vamos aprender como a gente insere o valor na variável. Por exemplo, aqui, vamos retirar aqui esse type e esses outros aqui. Vamos comentar aqui para ficar salvo. Comentar, eu não sei se vocês já aprenderam, é só colocar esse asterisco, esse jogo da velha, asterisco não, jogo da velha, antes de uma linha. Aí ele vai acabar fazendo um comentário, ou seja, independente do que estiver escrito nessa linha, não vai contar para o código. É apenas para o programador ver, e se você quiser escrever alguma coisa aqui, vamos colocar aqui, pega o tipo da variável x underline inteiro. Isso aqui é um comentário, como o próprio nome já diz, para o programador, vocês, na hora que estiverem escrevendo o código, entenderem bem como o código está funcionando. Você escreve uma anotaçãozinha aqui, uma dica ali, para você poder entender mais rápido e assim que bater o olho já entender o que está acontecendo ali. Isso é bom em códigos mais complicados, mais complexos. A gente vai usar bastante isso ainda. Então, voltando aqui, esse código aqui, vamos dar um clear, não perder os bons costumes. Esse código, o que ele retorna para a gente? O valor dentro da variável x underline inteiro, que é 55. Até aí, tudo bem. O que a gente pode fazer? Vamos criar agora uma outra variável que vai ser o input do usuário. O input é a introdução, a entrada. Para quando rodar o código, a gente ter, assim que rodar, a gente inserir um valor ali. Vamos criar uma variável que vai chamar x underline input. Vai ficar bem claro. O que a gente escreve? A gente usa esse comando aqui, ó, input, abre e fecha parênteses. O que vai acontecer? Vamos colocar para printar esse exato número, o x underline input. Vamos dar um clear. Rodando o código, o que aconteceu? Ele pulou uma linha e está com essa marcação aqui. O que está acontecendo? Ele está esperando eu inserir um valor. Agora eu posso inserir o valor que eu quiser, que eu queira que seja armazenado dentro da variável x underline input. Vamos colocar aqui 87 e apertar o Enter. Logo em seguida ele imprimiu 87. Por que ele imprimiu logo em seguida esse 87? Porque eu pedi para que ele imprimisse esse número que eu acabei de inserir. O que a gente pode fazer para poder facilitar essa visualização? A gente digita print,
Vamos colocar aqui número inserido. E o /n, que vocês aprenderam que pula uma linha. Salvando o código, dá o clear. Aqui ele pede para a gente inserir um número. Vamos inserir então 34. Número inserido, pulou uma linha, 34. Ok, bem bacana. Agora vamos melhorar ainda mais. Antes desse input, a gente pode avisar para o usuário, né, que a gente quer um número. A gente está esperando alguma coisa. A gente pode avisar para ele. Inserir sua idade. E vamos deixar sem esse /n, porque após um print, automaticamente ele já pula uma linha. Quando a gente coloca o /n, ele pula duas. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos testar agora o programa. Eu inseri a idade 18 e ele retornou a idade inserida 18. Bom, voltando aqui, vocês podem pensar, pô, a gente acabou de aprender vários tipos de variáveis. Ok, como ele sabe que é um inteiro que eu estou digitando aqui? Exatamente, ele não sabe. Por exemplo, se eu chegar aqui, inserir sua idade, eu escrever meu nome e escrever aqui Emílio Canton. Idade inserida, Emílio Canton. Ou seja, ele apenas printou o conteúdo daquela variável independente do que estivesse dentro dessa variável armazenado. O que eu posso fazer para garantir que ele vai esperar um número inteiro? Que no caso é o que eu quero, porque é uma idade. A gente pode chegar aqui e fazer assim, escrever int, abrir e fechar parênteses. A gente colocando o comando de inserir dentro desse comando aqui, int, abre e fecha parênteses, a gente está especificando que a gente vai transformar o que chegar, a variável, o valor que eu escrever, vai ser transformado em um inteiro. Ou seja, quando eu escrevo aqui 32, ele pode até ser uma string que é o 32, porém ele vai ser convertido para inteiro. Podem ver que vai executar da mesma forma. Mas e se eu tentar escrever o meu nome dessa vez? Agora que eu especifiquei que é um inteiro, o que vai acontecer? Vamos ver. Ele devolve um erro, porque ele fala que é um valor inválido porque ele está esperando um número inteiro. Ele não está esperando uma string. Isso é muito bom e impede que haja algumas confusões no código. Então, isso é muito bacana. A gente pode também chegar aqui e pegar, o valor inserido é um inteiro. Podem ver que ele já está marcado como inteiro, aqueles dois pontos e depois int, quer dizer que é um inteiro que ele vai receber. Essa variável é uma variável do tipo inteiro. O que a gente pode fazer? Colocar um print, x underline input, mais 2. Eu quero o valor que eu passar, que vai ser o x underline input, mais 2. Então, vamos rodar o código, inserir a idade, 18, ele vai retornar 20, porque ele acabou somando 2 a idade que eu inseri. Bem bacana. Agora, eu acabei de somar aqui, vamos aprender agora um pouco sobre operadores na programação. Primeiramente, o que são operadores? Os operadores são os sinais que utilizamos dentro da programação para representar equações matemáticas que queremos. Ok, para a soma, nós iremos utilizar o mais mesmo, a cruzinha. Para a subtração, nós iremos utilizar o menos, que é apenas um tracinho. Para multiplicação, nós iremos utilizar o asterisco. Ele é uma notação utilizada dentro da computação para simbolizar a multiplicação. E a barra será o nosso operador de divisão. Agora vamos ver um pouquinho eles na prática, como se utiliza dentro do código. Bom, voltando ao nosso código inicial, vamos criar aqui uma variável chamada x underline resultado, que ela vai receber o x underline input mais 10. Bom, agora vamos colocar um print, x underline resultado. O que vai acontecer? Vai começar o programa, ele vai falar inserir sua idade. Aí eu vou colocar o número que eu desejo, lembrando que tem que ser um inteiro. Depois ele vai mostrar o número inserido, a idade inserida, mais 2, somado a 2. E depois disso, ele vai pegar um número inserido, vai somar com 10 e vai mostrar para a gente o x igual a resultado. Vamos colocar aqui um outro print, só para deixar bem identificado. Resultado a seguir. Vamos colocar aqui, resultado de input mais 10. Vamos inserir a idade aqui, 20.
idade inserida, 22, input mais 2, 22. E depois o input, que foi o 20, mais 10, 30. Ok, agora vamos trabalhar com o operador de menos. Agora, para o operador de subtração, basta apenas a gente colocar um menos aqui, e menos aqui, e vamos lá. Seria sua idade, vamos colocar 20, 20 mais 2, 22, 20 menos 10, 10. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar é por que o valor de x_input não foi alterado quando ele imprimiu aqui. Porque eu não guardei outra coisa dentro da variável x_input. Eu apenas peguei o valor de x_input e somei com 2 e pedi que o programa me imprimisse esse valor, que no caso é o 22. Ou seja, internamente do programa, como o nosso input foi de 20, ele transformou isso aqui em 20, somou com 2 e imprimiu para a gente o 22. Vamos trabalhar com o nosso próximo operador, que é o de multiplicação. Vamos colocar nossa idade 20. 20 mais 2 aqui em cima, 22. 20 vezes 10, 200. Ok. Agora trabalhando com o de divisão. Pronto, 20 mais 2, 22, e 20 dividido por 10, 2. Por que colocou esse 2.0? Porque a x_resultado, vocês podem ver que a gente não definiu um tipo específico para ela. E como ela identificou que depois da igualdade, ao lado direito, acontece uma divisão, ela já automaticamente coloca essa variável, o programa automaticamente coloca essa variável como um float, para poder receber um ponto flutuante, um número em decimal, caso a divisão não seja inteira. Caso seja um número menor que 10 dividido por 10, vai dar um número decimal. Dessa forma, a variável já está apta a receber esse número. Vamos testar? Vamos colocar 2. 2 mais 2, 4. E 2 dividido por 10, 0.2. Pronto. Agora vamos organizar os operadores de uma forma para que a gente possa visualizar muito bem todas as equações. Vamos lá. Primeiramente, vamos aqui, inserir sua idade, vamos trocar para inserir primeiro número. Vamos colocar x input, x número 1. E vamos copiar. Inserir o segundo número. X número 2. Caso a gente deixasse com o mesmo nome aqui, x número 1 igual em cima, ele ia ignorar completamente a nossa primeira inserção de dados aqui, ia apagar o valor que estava e iria armazenar o novo valor passado. Por isso a gente vai colocar aqui x underline número 2, para que possamos trabalhar com os dois valores inseridos. Ok, vamos colocar aqui soma, e aqui a gente vai imprimir, vamos colocar x underline resultado é igual x número 1 mais x número 2. Ok. A soma, vamos colocar esse comentário de operadores aqui em cima. Subtração. Multiplicação. E divisão. Vamos trocar aqui pelos nossos respectivos operadores. E uma coisa que vocês devem ter notado é que eu não estou printando o x resultado. E aqui, se a gente utilizasse o código desta maneira e ao final apenas colocássemos esse print x underline resultado, o que vai acontecer? Fica aí uma coisa para vocês pensarem. Não sei se todos vocês acertaram, mas o x underline resultado só iria imprimir o último valor. Por quê? Porque aqui a variável x underline resultado armazenaria a soma dos dois números
Depois ela armazenaria a subtração dos dois números, ou seja, o valor aqui seria perdido. O valor dessa soma seria perdido para poder guardar o valor da subtração. Então o que a gente faz? Ao invés de criarmos um x underline resultado para cada um desses e depois colocarmos o print de todos aqui, o que nós possamos fazer? Colocar logo em seguida. Print resultado, print resultado, print resultado. Agora, o que vai acontecer? Vamos colocar o primeiro número, que vai ser 10, e o segundo vai ser 5. Vamos lá, a soma dos dois números dá 15, a subtração de 10 por 5 dá 5, a multiplicação de 10 com 5 dá 50, e a divisão de 10 por 5 dá 2. Bem bacana e bem bonito. Bom, vamos falar agora um pouquinho de listas. O que são listas? Listas são um conjunto de variáveis. A lista ela é feita quando você quer armazenar mais de um valor no mesmo local. O que seria a lista? Uma variável, a gente aprendeu que é uma caixinha, onde você guarda um conteúdo ali dentro. A lista seria o quê? Uma lista de caixinhas, onde em cada uma você pode guardar um conteúdo diferente. Vamos lá. A lista seria como você cria uma lista com um determinado tamanho. Essa lista, no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Esses bloquinhos, cada um pode representar uma variável diferente. Cada bloquinho seria como se fosse uma variável, e todas essas variáveis estão ligadas porque elas são parte de uma lista. E se a gente criasse uma lista sobre comidas, por exemplo? Vamos ver. Aqui a gente tem na lista, no bloquinho 0, em programação, a gente usa o 0 como inicial. Por quê? Para facilitar o código, e ele lá por dentro do código, o 0 é sempre a primeira posição é sempre representada por 0. Sempre a primeira posição é representada por 0. Depois vem o 1, 2, 3, 4. Ou seja, o tamanho da lista são 5 bloquinhos, mas a última posição é a 4. Por quê? Porque a primeira posição é a 0. Ok. Aqui a gente criou uma lista de comidas, sobre comidas. Ou seja, a gente poderia nomear essa lista de comidas, simplesmente. Em que na lista posição 0 teria um ovo, na posição 1 teria uma pizza, na posição 2 teria uma batata frita, na posição 3 teria um hambúrguer e na posição 4 teria uma melancia. Isso seria uma lista. Como a gente lida com as listas dentro do código? É mais ou menos assim. Por quê? A gente usa essa denotação em colchetes para exemplificar em qual posição da lista eu estou me referindo. Ou seja, a lista tem todos esses conteúdos, todos esses bloquinhos, que são cada um é uma variável, e armazena um conteúdo dentro da variável. Agora, se eu escrever a lista dessa forma aqui, ela deixa de ser uma lista, ela começa a ser uma variável. Eu quero a variável, que é a lista, na posição 0. Ou seja, quando eu der um print daquela forma lá, vai mostrar o conteúdo dela. Ok, dessa forma, agora a gente vai olhar dentro do código como que funcionam as listas. Vamos lá. Primeiramente, vamos aprender a criar uma lista. Vamos colocar aqui, lista números. Vamos criar uma lista de números aleatórios. Para criar uma lista, primeiramente, é bem igual a criar uma variável mesmo. Que a gente coloca o nome, que a gente quer dar a lista, tem as mesmas regrinhas de uma variável na criação do seu nome, não pode começar com letra maiúscula, tem que começar com um caractere, sem ser número e tudo. Ok. Após a igualdade, a gente abre colchetes e dentro desses colchetes, separados por vírgula, a gente coloca os valores que a gente quer atribuir a essa lista em ordem. Por exemplo, na posição 0 eu quero 10, na posição 1 eu quero 9, na 2 o 8, na 3 o 7, na 4 o 6 e na posição 5 o 5. Ok, agora vamos ao print para conferir se deu certo e se a gente está conseguindo acessar a nossa lista tranquilo. Para a gente poder dar um print, a gente faz, primeiramente, é bem igual a uma variável. A única diferença vai ser que a gente vai abrir colchetes, daquela forma que eu ensinei anteriormente, e coloca a posição que a gente quer printar. Por exemplo, eu quero o número 10, então eu vou colocar a posição 0. Agora o nosso programa tem que devolver o 10. Ok. Clear. A posição 1 vai ser o 9. E assim em diante. Agora vamos adicionar um elemento a essa lista. Aqui, gente, vamos colocar aqui o 0 para imprimir sempre o 10, porque ele está na posição 0.
e vamos adicionar um elemento a essa lista. Primeiro a gente pega o nome dela, coloca ponto. Geralmente quando a gente usa ponto em Python, a gente vai usar algum método, alguma função relacionado à variável ou lista ou função que a gente está usando no momento. Por exemplo, ponto append. Essa é uma função que dentro do Python, dentro da linguagem de programação que a gente está usando agora, ela já está inserida no código fonte do Python. Ou seja, esse append é uma função pré-programada para fazer o quê? Para adicionar elementos novos à lista. Então vamos adicionar ponto append e a gente escolhe o número que a gente quer adicionar. Vamos colocar aqui 125. Ok. Quando a gente rodar, vai acontecer só a primeira parte, porque aqui a gente não pediu para printar nada. Apenas isso. Vamos fazer um teste. Vamos colocar esse print aqui. Ó, vamos calcular em qual posição que o 125 vai ser inserido. Aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. O 125 será inserido na posição 6. Então vamos colocar aqui, posição 6. E após a inserção do 125, a gente pede para printar também na posição 6. Vamos ver. Olha, primeiramente, o programa foi interrompido. Por quê? Porque não existe a posição 6 aqui. Ou seja, ele foi travado. Claramente porque não existe a posição 6 e o programa não deixaria a gente seguir com um erro desse. Dessa forma, após a gente inserir o 125, vamos imprimir a posição 6. 125, ele já está dentro da lista. Aprendemos a inserir um número. Agora, vamos aprender a retirar um elemento da lista. Ele será bem similar a essa parte de cima. Primeiramente, vamos copiar aqui. E assim como foi ensinado anteriormente, nós vamos usar uma função pré-programada dentro da biblioteca da nossa linguagem de programação, que é o Python, que se chama pop. Toda lista já vem com essa função inclusa. E o que ela faz? Nessa função, nós passamos a posição que desejamos que seja apagada. Ou seja, eu quero apagar o 10. Eu não posso passar simplesmente o 10 como parâmetro. Parâmetro é o que a gente passa numa função. Ou seja, o valor aqui dentro desses parênteses. Eu quero que o 10 seja apagado, então vou passar a posição do 10. O 10, como ele é o primeiro item da lista, ele tem a posição 0. Então eu quero que a posição 0 seja apagada. O que vai acontecer com a lista depois que eu apagar a posição 0 dela? Vamos ver. Vamos trocar aqui para 0. Eu quero que o programa imprima primeiramente a lista na posição 6, que vai ser o 125, e depois eu quero que ele imprima para mim a posição 0, porém, vai ser após eu apagar o 10. Então o que ela vai me retornar? Ela me retornou o 9. Aqui está o 125, depois o 9. Por quê? Assim que a posição 0 foi apagada, o 9 tomou o lugar do 10 e ficou na posição 0. O 8 ficou na posição 1, o 7 na 2, o 6 ficou na posição 3 e o 5 ficou na posição 4. Fazendo com que o 125, que estava primeiramente localizado na posição 6, ficasse agora na posição 5. Se a gente copiar exatamente isso aqui e colocar embaixo no 5, vai imprimir o 125 posteriormente ao 9. Dessa forma, porque a lista se reorganizou para que sempre tenha um elemento na primeira posição, que é a posição 0. Bom, mais uma coisa interessante para a gente aprender em listas é trabalhar um pouco com os operadores que a gente já aprendeu anteriormente. Supondo que a gente queira somar essas duas listas e colocar todos os valores dessa mais os valores dessa outra lista em uma lista só. O que nós poderíamos fazer? Poderíamos colocar dessa forma. Criamos aqui uma nova lista, que chama lista underline somada, que ela é igual à primeira lista mais a segunda lista. O que vai acontecer? Ela vai concatenar os valores. Ou seja, criamos aqui agora uma lista que comporta todos esses valores aqui em ordem, na ordem que a gente colocou aqui. Sendo a primeira todos esses valores e posteriormente o 5, o 3 e o 4 irão entrar aqui nas posições 7 e 8 respectivamente. Então, vamos printar aqui para ver como ficou essa lista somada. Como esperado, ela possui todas as posições de ambas as listas. Agora, e se eu, ao invés de criar uma lista nova apenas para receber a soma dessas duas listas, a concatenação dessas duas listas, eu quisesse que a primeira lista recebesse todos os valores da segunda? O que eu poderia fazer?
eu poderia usar a função extend. Underline números, ponto extend. Dessa forma, a primeira lista vai ter o valor exato da lista somada. Vamos printar aqui também para fazer o nosso teste. Bom, como esperado, agora a lista underline números possui todos os valores das duas listas. Uma coisa interessante de ser comentada é o motivo da gente não utilizar o append nesse caso. Primeiramente, é necessário explicar que o append ele adiciona um item ao final da lista, seja ele qual for. O extend, que é essa função que utilizamos agora, ele é especificamente para listas, ou seja, para concatenar duas listas. Dessa forma, caso utilizemos o append no lugar do extend, ele irá adicionar o objeto lista dentro da primeira lista, ou seja, nós ficaremos com uma lista dentro de outra lista. Vamos ver como é que fica essa bagunça. Olha, a gente pode ver claramente aqui a abertura de colchetes primeiro, o início da primeira lista, e como última posição da primeira lista, a gente tem outra lista, que é o 3 e o 4 junto. Ou seja, ele adicionou a lista 2 dentro da primeira lista, ela inteira, ao invés de adicionar somente o conteúdo da lista 2, assim como a função extend faz.